Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui é o Yuri Camilo falando. Estamos iniciando mais uma live aqui da OAB Rondônia, a segunda, em parceria com a ICTS Protivity. Então, desde o ano passado, estamos fazendo algumas lives, chamando algumas pessoas para debater com a gente, para falar de compliance de maneira geral. E hoje o nosso tema, pessoal, é programas de compliance nos escritórios de advocacia. Então, a gente tem aqui uma primeira provocação para vocês, né? Em face do avanço das boas práticas de compliance no setor corporativo, os escritórios de advocacia eles estão ampliando seu portfólio de atuação, ou seja, fornecendo para os seus clientes implementação de programas de compliance ou até auxiliando em investigações corporativas e outras demandas relacionadas à compliance. Mas aí vem a questão, o escritório de advocacia ele precisa de um programa de compliance interno instalado? Então, para isso, responder alguns questionamentos nossos aqui, nós trouxemos Gustavo Biagioli. Gustavo, ele é executivo jurídico e de compliance há 20 anos. Vou fazer uma breve apresentação de todos. Experiência no Brasil, na América Latina. Ele é Chief Compliance Officer do Trent Ross Watanabe, professor de pós-graduação nas áreas de gestão jurídica, compliance, em instituições como o INSPER, Mackenzie, PUC Campinas, Instituto ARC. Ele é cofundador do Jurídico Sem Gravatas, treinador em práticas anticorrupção, certificado pela Lice for Integrity. Ele é especialista em gestão de riscos e compliance pelo INSPE e certificado em proteção de dados e segurança da informação com ISO 27001. Também temos aqui um outro convidado que será que ele vai ter opinião diferente, Porque o nosso segundo convidado, Felipe Marques, ele não é advogado. Ele é formado em administração de empresas pela PUC São Paulo, em ciências contábeis pela Unip, MBA executivo em finanças pela UINSPER. Ele tem 20 anos de experiência em auditoria, controladoria e financeiro, sólido conhecimento adquirido aí em 13 anos trabalhando para a Big Four, Ernst Young Price, 4 anos na controladoria da Tokstok, e atualmente ele é diretor financeiro e compliance, responsável, na verdade, pelo departamento de compliance do Leforce Advogados. Então, aí a gente vai ter esse contraponto, Gustavo e Felipe, será que eles pensam diferente? Vamos ver isso daqui a pouco. Para me acompanhar nesse debate aqui, para mediar também esse evento, temos aqui a doutora Marta Salib. Marta é minha colega na Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB Rondônia. Ela é advogada, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, mestre em Direito e Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás, MBA em Gestão de Empresas pela FGV do Rio, pós-graduada em Direito Civil pela Universidade Anhanguera, graduada em Direito e Relações Internacionais pela PUC de Goiás, professora de pós-graduação, professora de pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil na Unesc Rondônia, professora de Direito Constitucional e Ambiental na Faculdade Católica de Rondônia e Faculdade Sapiens, conselheira da OAB, e ela também foi executiva, foi servidora efetiva da Secretaria Estadual de Goiás, e também procuradora de alguns municípios daquele estado. E também ela é autora de livro, Então, temos um livro aqui da doutora Marta, autora do livro Contratos e a Tela do Consumidor Brasileiro no Comércio Eletrônico Internacional, fazendo um jabá aí da Marta agora. Então, ajudar aqui a gente nesse bate-papo, Marta, faça suas considerações iniciais e já pode abrir aí com as suas primeiras colocações e a primeira pergunta. Fica à vontade. Agradeço a participação de todos. Tenhamos todos uma excelente live, um excelente bate-papo. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa live. Agradecer ao doutor Yuri já inicialmente, pela apresentação. Agradecer aos nossos convidados ilustres de hoje, que eu tenho certeza que vai brindar vocês com uma bela manhã. Em nome da OAB Rondônia, agradeço ao doutor Felipe, ao doutor Gustavo, por toda essa disponibilidade em contribuir com a gente, sabendo que é um tema tão importante, tão sensível, e que nos demanda um pouquinho de qualificação, um pouquinho de compreensão melhor do que isso pode impactar no nosso dia a dia, nos escritórios de advocacia. Eu que sou advogada, a gente está vivendo esse momento de conhecimento do que é o compliance e, mais do que isso, como fazer com que isso se torne uma realidade nos nossos escritórios,
Gostaria também de cumprimentar o Dr. Marco Kobayashi e a todos os membros da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB Rondônia que estão nos acompanhando, todos os advogados, acadêmicos e demais profissionais também que estão conosco nessa manhã. E como o doutor Yuri nos falou, nós queremos ouvi-los, né, os nossos convidados, e eu preciso já iniciar com a primeira pergunta, instigando vocês, então, a nos revelar se existe ou não uma obrigação legal, obrigação por lei, para que os escritórios de advocacia implementem programas de compliance internamente, porque a gente tem assistido muito os escritórios oferecendo esse serviço, né, para os seus clientes. Mas e nós, advogados, nos nossos escritórios? Temos a obrigação de implantar isso internamente com os nossos colaboradores, para que isso se torne uma prática dentro dos escritórios? E aí eu gostaria de ouvi-los, então, a partir dessa primeira provocação. Gustavo, se quiser começar. Então, tudo bem, vamos lá. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marta. Obrigado, Yuri. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu brinco sempre que eu faço uma live, assim, algum evento para alguma OAB, né, que eu acho curioso, que todo mundo vira doutor, né? E eu vou né, tirar um pouquinho aqui da liturgia, né, do cargo, como diz o ministro, e vou tratar a todos aqui pelo nome, por favor, também me chamem de você. Então, é um prazer estar enorme estar aqui com vocês hoje e poder debater um tema tão rico, né, tão fértil aí que tem sido, né, a discussão do compliance para a advocacia, né? Eu digo que a advocacia, eu considero, é a última fronteira do compliance, né? Já vimos, né, toda a movimentação das empresas, do setor privado, vimos movimentações aí bastante significativas no setor público, vimos o arcabouço legal aí chegando com força, né, bastante imponente, né, enfim, quase avassaladora aí em termos de requisitos e benefícios, né, que são oferecidos, e vimos também a advocacia se mexendo no sentido de oferecer esse serviço, né, como uma linha realmente de negócio, né, que se abre, né, um mercado jurídico promissor aí que se abre a todos os escritórios, e sempre me perguntam, né, se o mercado está saturado ou não está saturado. Eu digo, gente, esse é um mercado que não tem saturação, porque é uma necessidade constante, perene, né, que não tem a menor possibilidade de ser considerado uma onda, uma moda ou alguma coisa que vai acabar, né? Ao contrário, né, você vem sempre acrescentando novos elementos aí, como a gente tem visto, por exemplo, agora questões relacionadas à governança, sustentabilidade, né, ambiental, né, a famosa sigla ESG, né, que está na ordem do dia. Tudo isso vai se complementando, né, numa grande esteira aí que, para a advocacia, ao meu ver, realmente uma grande frente, né, ampla frente aí de trabalho. Mas, né, tem aquela velha história da casa do ferreiro, né, que o espeto não pode ser de pau, não é isso? Então, já respondendo, né, a questão que a Marta me fez, embora não exista, né, uma obrigatoriedade legal, né, não existe hoje, o que a gente tem em termos de legislação referente a programa de compliance, diz muito a respeito da capacidade da organização do ente, por exemplo, de participar de licitações, né? Já existem várias instâncias aí, vários órgãos públicos que consideram uma necessidade, né? Impuseram, seja na esfera municipal, estadual e até federal, impuseram a necessidade do licitante, né? Do participante de licitação, de apresentar, né, de demonstrar a viabilidade, não só a existência, mas também a eficácia do seu programa de compliance como pré-requisito, né, como condição da própria habilitação para licitação. Então, nesse aspecto, sim, né, em pequenos aspectos, existe sim uma obrigatoriedade, caso seja do interesse, né, do escritório, participar oferecendo seus serviços jurídicos àquelas entidades. Fora isso, né, embora não exista uma obrigatoriedade, o que existe, na verdade, é cada vez mais uma expectativa, né, de todas as esferas aí do mercado, da sociedade como um todo, no sentido de que o escritório, como um fornecedor qualquer, e eu gosto de frisar isso, né, quando a gente fala aqui para uma plateia de advogados,
né? O advogado, durante muito tempo, né? O Felipe não pode falar mal porque ele não é advogado, mas eu posso. Então, eu sou advogado também, eu posso falar mentira, pode falar mal à vontade. A gente está aqui para fazer autocrítica sempre, né? A advocacia, durante muitos anos, ela relutou muito em se considerar, Marta, como um fornecedor qualquer, né, para os seus clientes. Então, eu fui diretor jurídico durante mais de 20 anos, e eu ouvia muito essa coisa, né, de assim, não, mas você vai fazer bid, né, você vai fazer licitação para comprar serviço? Não, mas serviço jurídico não é parafuso, né, serviço jurídico não é papel higiênico, né, tinha sempre essas comparações, né, como se as empresas não fossem capazes, né, de licitar, né, com boas práticas, né, os serviços jurídicos, né, escolher da forma, né, com a maior lisura possível no processo e tudo mais. Então, antigamente tinha muito essa questão do, eu sou amigo do diretor jurídico, essa empresa é minha cliente há muitos anos, né, e achar que serviço jurídico não é commodity e tudo mais. Ninguém está dizendo que o serviço jurídico é commodity necessariamente, né, tanto é que o próprio setor público licita muitas vezes, ou deixa de licitar, com dispensa de licitação, dependendo da situação, e com inexigibilidade de licitação, dependendo em outros casos, né? Ou seja, não é um serviço comoditizado, mas ele está sujeito, né, às boas práticas de licitação, como qualquer outro. E isso é importante, né, que os advogados, os nossos colegas, tenham em mente, porque isso faz justamente com que deles seja exigido o mesmo nível, né, de compliance, né, de conformidade que os outros participantes, os outros fornecedores de quaisquer serviços ou produtos dentro de uma empresa possuem. E entre essas exigências, Marta, cada vez mais você vê a necessidade de comprovação, né, de existência e eficácia de um bom programa de compliance. Bom, acho que complementando um pouco, né, a posição do Gustavo, acho que sem entrar em conflito, como o Yuri propôs no começo. Primeiro, bom dia a todos, tá? Desculpa não ter dado esse bom dia. Eu concordo plenamente, acho que com o que o Gustavo disse, além dos órgãos públicos requererem isso, cada vez mais dos escritórios, tem uma demanda muito grande do mercado privado, tanto local quanto do mercado privado internacional. Aqui no escritório a gente atende diversos clientes internacionais e cada vez mais a gente recebe um pedido extenso de informações sobre como que funciona um programa de compliance aqui dentro do escritório, até para fins de governança deles mesmo, né, que faz parte da própria governança de cada cliente, saber quem está sendo contratado para prestar o serviço em nome, né, deles, aqui no Brasil, para quem vem de fora e internamente, da mesma maneira, né. Eu acho que é uma preocupação, sim, de novo, não existe, acho que a lei, como bem disse, né, o Gustavo, tem a lei anticorrupção que ela traz um benefício, né, para quem tem, sim, uma estrutura de compliance interna, né, caso se identifique algum risco lá na frente, né, que pode amenizar um pouco qualquer custo de penalização para a empresa ou para o escritório. E sim, eu acho que é algo sem um caminho sem volta, né? Eu acho que cada vez mais a transparência que as empresas prestadoras de serviço possuem dão muito mais conforto e credibilidade para as empresas contratantes, né? Eu vim do outro lado da mesa, eu tinha também a contratação de escritórios, da mesma maneira que o Gustavo disse, não é comoditizado, a gente sempre identifica as melhores oportunidades possíveis, e vem muita por indicação, né? É muito comum, quando tem troca de cadeira na alta administração, sim, ter uma mudança possível de escritórios para fazer atendimento às empresas aqui no Brasil. Então, isso cada vez mais vai ser um diferencial e até um pré-requisito, diria eu, em algum momento não muito longe de agora, porque cada empresa que faz uma contratação dessa tem a preocupação com todo o ciclo, né, todo o fluxo de uma contratação e de uma entrega como empresa no final do dia, né, para o mercado. Ok, perfeito. E até respondendo a uma enquete que nós lançamos agora há pouco, perguntamos aos participantes, né, e agradecemos aqui as respostas deles, né. Na sua opinião, escritórios de advocacia devem possuir programa de compliance implementado antes de atuarem na área? Então, 85% responderam que sim, 14% responderam que não. Então, vocês veem aí que o pessoal já tem essa linha, né, ou mais ou menos alinhada ao que vocês comentaram, né. E uma questão que até o Gustavo colocou, né,
casa de ferreiro, espeto de pau ali, né? O que me chamou a atenção quando eu comecei a atuar na área de compliance há 5 anos atrás, vindo do setor público, foi justamente isso, né? Eu olhava o escritório de advocacia, começando a atuar na área de compliance, ou já há um certo tempo, e via isso, né? Olha, mas eles oferecem serviços de compliance, mas não tem compliance interno instalado. Então, isso era sempre uma pulga atrás da minha orelha, né? Mas como é que eles fazem isso, né? O que eu pensava era o seguinte: eu não tenho que dar o exemplo, né? Eu não tenho que ser o exemplo disso. Eu acho até que, em termos de marketing, seria até mais ideal a pessoa, o escritório de advocacia falar: olha, eu estou oferecendo esse serviço para você porque eu tenho dentro de casa e funciona. Né, e até apresentar o programa dele de compliance, talvez ajudaria até ele a vender o produto também. Olha, o meu programa de compliance funciona dessa forma. Por quê? Porque eu tenho um canal de denúncia, porque eu tenho um compliance officer independente, né, que atua de forma independente, que a gente vai tocar nesse assunto mais à frente. Então, isso sempre me chamou a atenção e a gente não viu, né, essa evolução como vocês comentaram. Né, estamos vendo aos poucos, mas acho que ainda tem muito a se caminhar em relação a isso, né? Eu tenho uma outra perguntinha aqui para vocês, em relação à atribuição que vocês exercem hoje, né? O Compliance Officer. Então, quem poderia ser o responsável pelo programa de compliance dentro do escritório? Poderia ser um advogado dentro do escritório, um especialista um especialista na área, até como o Felipe, ou contratar uma pessoa de fora, uma pessoa do mercado que não seja advogado. Então, o que é que vocês acham a respeito disso? Como é que os escritórios devem atuar? Falando um pouquinho aqui do nosso escritório, né? Eu, de novo, não sou, acho que o único advogado da mesa aqui para conversar, e sento nessa cadeira aqui de responsável pela parte de compliance, e por trás a gente tem todo um time técnico também, baseado, né, no conhecimento jurídico. Né? Então, eu tenho um sócio aqui da área do escritório, que é especialista nessa área de compliance, e atrás dele também a gente tem, mas quando necessário for, a gente tem um comitê de pessoas que ajudam a decidir assuntos mais críticos aqui do escritório. Né? Então, eu acho que essa estrutura ela é interessante porque não centraliza a decisão em uma única pessoa, e sim tem um colegiado por trás que ajuda a tomar algumas decisões um pouco mais críticas quando elas acabam aparecendo. Né? Então, em tese, assim, talvez a minha bagagem de auditoria, que eu tive por 13, 14 anos, focado muito, em parte, em controles internos, que ela conversa muito bem com compliance, né? A questão de procedimentos, regras e segui-las, né? Como segui-las. Acho que isso ajuda, sim, na posição. Talvez seja um ganho que eu não tenho da experiência jurídica aqui, mas talvez sim da prática e da gestão do dia a dia. Eu gosto, assim, até o Felipe, quando fala que ele não é advogado, ele quase pede desculpa, né? Na verdade, a gente é que tem que pedir desculpa aqui, né? Porque a beleza do compliance, né? Eu gosto sempre de repetir isso, é justamente essa multidisciplinariedade, né? Que ele oferece, né? Então, você tem pessoas que né, que exercem essa atividade das mais variadas formações, né? Aí que está a beleza, né? Uma das minhas grandes referências no compliance, quem começou comigo lá atrás, que me ensinou muita coisa, lá em 2008, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com isso, que é uma pessoa muito conhecida, que é o Wagner Giovannini, que na época era o Chief Compliance Officer da Siemens, logo depois que a Siemens tinha passado por todas aquelas questões, né, de compliance, e eu aprendi muito com o Wagner, porque a gente trabalhava junto na Câmara Alemã, porque eu trabalhava numa empresa alemã na época, e ele é engenheiro de qualidade, né? Então, assim, ele veio, a formação dele, ele veio da área de engenharia de qualidade da Siemens, e pegaram ele justamente porque, cara, a gente precisa de alguém que sistematize tudo que a gente precisa fazer agora em termos de conformidade e tal, e falaram, se botar isso na mão de um advogado, vai virar um caos esse negócio, né? Precisa de alguém com cabeça de engenheiro para fazer isso, né? Então, você tem, na verdade, né, nessa multidisciplinariedade, uma série de benefícios, né? Porque o compliance você não faz sozinho, né? Você não faz só com expertise jurídica, você não faz só com expertise de auditoria, só com expertise de engenharia, quer dizer, é meio que um conjunto de coisas, né? Por isso que é tão rico, né, e tão belo. E eu acho que, assim, na minha experiência pessoal, eu diria que eu sou advogado por acaso, praticamente, né? Porque hoje em dia, há, sei lá, 20 anos que eu sou um gestor jurídico, né? Não exerço a advocacia. Dentro do Trent Ross, eu não sou um sócio,
né? Então eu não tenho nada a ver com a prática jurídica deles. Para mim é uma empresa como qualquer outra, da qual eu já fui diretor de compliance antes, que por um acaso presta serviços jurídicos, mas poderia fazer qualquer outra atividade. E então, de modo que, assim, a minha experiência, na verdade, ela contribui, sem dúvida alguma, assim, um expertise jurídico e tal, mas eu faço, né, a mesma coisa que o Felipe, eu corro atrás também daquilo, né, daquelas experiências, né, ou daquelas formações e tudo mais que são complementares e que são importantes também, né, no meu caso, por exemplo, a parte de auditoria, né, então você corre atrás, você faz curso, você faz uma série de coisas. Respondendo à pergunta do Yuri, né, sobre quem pode exercer dentro do escritório, eu acho que essa é uma questão que deve ficar bem latente ali na cabeça, né, da nossa audiência, porque a imensa maioria dos escritórios no Brasil é de escritórios de pequeno e médio porte, né? Então, você tem uma banca como o Lefosse, você tem uma banca como o Trent Ross, que tem estruturas, vamos dizer assim, mais robustas, né, de compliance, e a gente sabe que essa não é a realidade, né, de mais de 90%, sem dúvida alguma, das bancas de advocacia no Brasil. O que não é demérito algum, pelo contrário, só mostra, inclusive, que o compliance ele se adapta a qualquer tipo, né, de tamanho do seu negócio, né, seja um escritório com 2 sócios, seja um escritório com 400 sócios. Então, assim, não há tanta diferença do ponto de vista conceitual. O que há, na verdade, é uma diferença estrutural, sem dúvida alguma, né? Então, qualquer sócio pode exercer o papel do compliance officer dentro do escritório. O mais importante de tudo, o ponto principal, é a chamada dedicação, né? E esse é o grande desafio, né? Porque a gente sabe justamente que o sócio tem uma dificuldade natural em função da sua agenda, que é voltada para o negócio, como deve ser, né? E em dar a devida dedicação, né? Em atribuir as suas tarefas e tudo mais no seu dia a dia, a gente sabe que esse é o grande desafio. Então, por isso que conforme a estrutura vai ficando mais complexa, vai crescendo, ou mesmo a demanda dentro de uma estrutura pequena impede que os sócios, né, se dediquem devidamente à atividade de compliance, passa a ser altamente recomendável que se traga, sim, uma pessoa que seja focada nisso, né? Então, a gente fala que a pessoa trabalha com independência no sentido de que não é que ela pode fazer o que ela quiser, ela não deve, né, nenhuma satisfação ao sócio. No fim do dia, a alta administração de um escritório de advocacia, ela é, né, formada pelos próprios sócios, né? Os sócios são os donos do negócio, são os sócios administradores daquele negócio. Então, obviamente que eu reporto, o Felipe reporta em alguma medida, nós nos reportamos aos nossos sócios. O que acontece é que eles nos dão independência na medida em que eles não interferem, né, no nosso juízo, né, de valor, nas nossas atribuições do dia a dia, como conselheiros, né, dessa alta administração. E o Felipe falou uma coisa muito importante, né, que ele falou, a decisão não fica centralizada, né? Eu até bato bastante nessa tecla, porque o compliance officer ele não está lá para, em última instância, né, ele não está lá para tomar as decisões, né, ele está lá, sobretudo, para orientar, né, orientar a alta direção, da mesma forma que acontece numa empresa. Então, o seu Chief Compliance Officer, na sua pessoa que é a instância responsável, né, como diz o decreto 8420, né, a sua instância responsável, ela está lá para te ajudar a tomada de decisão, você como sócio, você como alta administração. Cabe a você seguir ou não as orientações do Compliance Officer e cabe ao Compliance Officer entender quais são os limites também, né, da sua orientação. Eu gosto de dizer isso porque, em determinadas circunstâncias, você percebe que a alta administração não está, né, em linha, né, com as suas recomendações, também é hora de você levantar a mão e falar, olha, ou a gente se alinha aqui, né, ou eu vou procurar outra coisa para fazer, porque também não cabe ao Compliance Officer ficar lá também enfeitando, né, dando pareceres que não são seguidos. Mas se isso acontece, né, se essa orientação ela é seguida, cada um está exatamente no seu papel. Então, há pessoas que estão lá dedicadas para observar, tratar situações e dar pareceres em relação a elas, orientações, e outras que estão lá justamente para a tomada de decisão, né? E essa tomada de decisão deve, sem dúvida alguma, vir dos sócios. Quando você desloca isso para um colegiado, como o Felipe falou, você tem uma vantagem, né, de que você não está centralizando e você está criando um comitê. Então, eu sou Chief Compliance Officer do Trent Ross, mas a gente tem um comitê de compliance dentro do escritório para o qual a gente reporta, para o qual a gente leva, né,
os casos, né, enfim, né, todos os incidentes, enfim, o que a gente está fazendo para que essa orientação venha através de um colegiado na maioria das vezes, tá? E aí a decisão final é sempre tomada pela alta administração. Mas, né, para reforçar, o tamanho do escritório não impede de forma alguma que ele separe, né, um tempo, uma dedicação, ainda que parcial, para cuidar dos aspectos do compliance interno do escritório. Muito bom, Gustavo, e eu vou aproveitar, então, esse final da sua fala, porque o que a gente vê muito? Parece algo muito distante dos pequenos escritórios, né? Compliance parece coisa de grandes escritórios, de ter uma estrutura muito grande, de contratar alguém de fora. E aí eu já escutei alguns colegas me perguntando assim, eu quero instituir compliance no meu escritório. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma caixinha para o pessoal colocar lá as denúncias ou as sugestões, e aí eu vou começar meu programa de compliance. E aí eu queria ver de vocês, primeiro, qual que seria a diferença na implantação de um programa de compliance em pequenos, médios ou grandes escritórios? Tem alguma diferença nessa estrutura de implantação? Acredito que talvez o custo, não sei, aí eu queria ouvir vocês. E aí, já entendendo e pedindo para que vocês nos ajudem os colegas advogados que estão nos ouvindo, qual é o primeiro passo? Qual que seria o primeiro momento? O que eu faço? Vou terminar essa live e quero colocar um programa de compliance no meu escritório. Sou pequenininho, sou médio, sou grande. Qual que é o primeiro passo que eu preciso para implantar esse programa? Acho que o primeiro passo é o engajamento da própria auto-administração, né? Acho que sem esse passo 1, acho que nenhum outro passo pode até existir, mas talvez ele não vai ter a eficácia da proposta em si de um programa de compliance, né? Porque acho que se não tiver o engajamento da cúpula, sabendo da necessidade que é ter um programa de compliance, seja para mostrar para o mercado a reputação do próprio escritório, ou seja, até para não ficar de fora de oportunidades de mercado, porque hoje em dia a gente tem percebido muito isso, a quantidade de questionários que a gente recebe dos nossos clientes, para entender qual que é a estrutura que a gente tem hoje, acaba até tirando algumas oportunidades de negócio mesmo da operação. Então, acho que o primeiro passo é ter, sim, o engajamento da real necessidade de ter. E acho que, como o Gustavo comentou, acho que não pode ser algo de fachada. Eu acho que tem que ser algo intrínseco ao negócio, assim, saber, de fato, os riscos que o negócio está sujeito, caso não tenha um compliance bem estruturado para dar um suporte para a operação. Passo 2 é olhar todos os procedimentos, começar a padronizar os procedimentos, criar políticas, fazer os procedimentos se tornarem políticas, que eu acho que tem muita coisa enraizada nas tarefas diárias, corriqueiras do escritório, só que muitas vezes não estão formalizados, né? E hoje em dia a gente percebe muito que é muito necessário a formalização de cada procedimento que o escritório faça, até para mostrar que existe uma sequência lógica dos fatos e atos do escritório, né, no dia a dia da sua gestão. Mas, Gustavo, se quiser ir complementando, acho que... Eu acho que o caminho é esse mesmo, Felipe, e eu gosto muito de uma palavra, né, quando a gente fala de compliance nos escritórios, que é uma palavra que eu já percebi, né, pela minha pouca experiência ainda, né, em compliance para escritórios de advocacia, né, eu estou há 2 anos aí focado nisso, basicamente 2 anos e meio, mais ou menos, focado nisso, chama-se governança. Né? Então, assim, é muito comum hoje em dia, e até outro dia eu participo lá de um grupo de trabalho no CESA, né, que é o Centro de Estudos lá da Sociedade de Advogados. O CESA é muito ativo, né, uma entidade que reúne aí todos os grandes, médios escritórios, vários pequenos escritórios também, e falava-se justamente na questão do contrato social e dos instrumentos de governança do escritório. E a conclusão era assustadora, né, no sentido de que você não tem hoje nos escritórios, nem mesmo entre os grandes, você tem uma governança muito bem definida. Então, assim, as pessoas se preocupam, né, os sócios, os advogados, acabam se preocupando muito pouco em definir papéis, em definir como funciona a estrutura no momento da constituição da sociedade e depois, então, da Constituição, menos ainda. Né? Aí que não se põe mais a mão nisso, né? Você só faz alteração de contrato social com entrada e saída de sócio e fica só naquele movimento.
Então, a base do compliance, se você quiser, no final dessa live, começar a implementar o seu programa de compliance, vai ler o seu contrato social, vai ler o que está escrito, o que diz a respeito da governança do seu escritório, quem toma que decisão, né? Quem faz o que lá dentro. Então, é um passo muito importante, porque a partir daí vem justamente, né, a reboque disso vem o que o Felipe colocou, que é o compromisso da alta administração. Se você, né, tem dificuldade até mesmo de entender o papel da alta administração, você não vai conseguir, né, trabalhar em cima dos riscos do seu negócio. Né? O Felipe colocou muito bem, para você poder sistematizar os processos, né, e transformá-los em políticas, você precisa conhecer os riscos, né? Você tem que saber, tem que fazer uma análise de risco do escritório. E você começa essa análise, né, na minha humilde opinião aqui, olhando para a governança da sua estrutura. Lá você descobre o que acontece, né, quando as coisas, né, quando os incidentes acontecem, porque eu garanto para você, não vai ter previsão nenhuma, você vai gastar um tempo enorme e super precioso, valioso, em regular essa governança. Aí fica tudo mais fácil, né? Porque aí você consegue constituir, você consegue pensar em quem vai assumir essa posição, né? Você consegue pensar em mapear os riscos do seu negócio. Eu sou um escritório criminal, então que tipo de risco eu estou sujeito? Eu sou tributário, quais são os riscos que são... eu sou um full services, então eu vou olhar quais são os riscos aos quais eu estou sujeito. E a gente vai trabalhar em cima desses riscos, né? Toda essa sistematização que o Felipe colocou é em cima dos procedimentos que estão diretamente vinculados a esses riscos, justamente para que a gente, né, através dessa criação de políticas e, por fim, o nosso código de conduta, e eu gosto de falar por fim, porque o pessoal gosta de começar pelo código, né, Marta? E acha que, fez o código de conduta, tá show, né? Baixa um da internet lá. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Você baixar o código da internet, você pode ver o código do Lefoz, pode ver o código do Trent, de tantos outros escritórios. Eu garanto para vocês uma coisa, eles não serão iguais, né? Eles não serão iguais. E eles não são iguais não é por acaso, é porque eles foram feitos a partir do mapeamento dos seus próprios riscos, que, claro, em alguma medida vão ter alguma coincidência, mas existe sempre aquela história do one size fits all no compliance que não existe, né? O famoso tamanho único. Então, você vai ter que fazer uma adaptação do seu programa. Não tem necessidade de você ter um código igual ao de uma grande banca se você é uma pequena banca, ou igual ao de um full service se você é uma boutique criminal, né? Se você é uma boutique de propriedade intelectual. Então, assim, cada uma tem as suas peculiaridades. Então, não coloque o carro na frente dos bois, né? E comece olhando para a sua governança, mapeando riscos, né, e transformando os seus procedimentos em políticas. Né? Legal, muito bom, Gustavo e Felipe. Pessoal, só lembrando que no chat vocês podem fazer perguntas também, tá? Então fique à vontade para perguntar aqui no finalzinho aqui, a gente vai responder todas as perguntas, tá legal? Aproveitando até o gancho que vocês já comentaram, Felipe e Gustavo, em relação ao apoio incondicional da alta direção, a alta administração dos escritórios, que são os sócios ali, né, os sócios administradores, né? Então, a gente tem que ter realmente esse apoio incondicional. Em relação aos demais pilares a serem implementados, né, os elementos ali de um programa de compliance, né, a gente tem ali no decreto, salvo engano, são 16 incisos ali que estabelece ali quais são os elementos de um programa de compliance, né? Eu já ouvi dizer por aí até que não precisa de todos, ou seja, se o escritório é pequeno, ou se a consultoria é pequena, não precisam de todos os elementos ali, você consegue ali conseguir pincelar algumas situações e tem um programa de compliance implementado efetivo. Será que isso funciona realmente? E na visão de vocês, quais são os elementos essenciais assim, a serem implementados, digamos assim, de início? Vocês já falaram de mapeamento de riscos, um gerenciamento de riscos, mas além disso, o que mais? Fique à vontade. Eu sempre tenho a impressão de que eu já falei bastante na última vez, tenho medo de ficar monopolizando. Não, de forma alguma. Para mim, assim, as políticas são o principal vetor de estrutura, né, do programa. Porque ela serve para regulamentar ou regular todos os atos internos da companhia e definir os limites e funções de cada um que deveria ter.
Hoje, no escritório, a gente tem uma política grande, né, que a gente envolve todo o ambiente de negócio, né, tanto os funcionários, os nossos fornecedores, os nossos clientes. A gente precisa saber também quem vem para o escritório, né, porque a gente não aceita também todo e qualquer tipo de cliente, até visando a reputação do escritório, né. Então, eu acho que tem... De novo, acho que para mim a política, a definição das políticas, acho que seria o ponto-chave, acho que, do programa. Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, vamos falar um pouquinho da advocacia em si, né? A gente tem dois documentos, digamos assim, que norteiam bastante aí a atividade do advogado, né, do ponto de vista da conduta, né, da ética, que é o Código de Ética, né, da OAB, que é um provimento do Conselho Federal, e existe uma lei federal também, que é o nosso Estatuto da Advocacia, né? São esses dois aí, diplomas, vamos dizer assim, legais, né, que norteiam a nossa atividade. Um dos pontos que a gente encontra, né, que é de muito destaque nesses dois documentos, é a questão do conflito de interesses. Então, é um dos pontos que eu considero mais importantes na advocacia, e eu confesso para vocês, antes de entrar para uma grande banca, eu já passei por uma grande banca, estou na segunda agora, né, no Trent, mas antes de ter essa oportunidade, em 2018, né, de começar esse trabalho, eu confesso que eu conhecia muito pouco, assim, acho que o Código de Ética da Advocacia, acho que eu nunca tinha lido na vida, e o Estatuto da Advocacia eu devia ter lido lá na época da faculdade ainda, ou quando fiz a prova, enfim, em algum momento lá atrás. Então, assim, foi um reencontro, né, muito curioso, assim, para mim, falar, caramba, não, a advocacia tem umas coisas interessantes e tal, e onde é que eu tenho que atacar aqui, né, e eu percebi realmente que essa questão do conflito, né, pegando o gancho aqui que o Felipe colocou, de você ter certeza de quem são os clientes que você para os quais você está advogando, é um ponto fundamental no compliance para a advocacia, fundamental. Né? Justamente porque, não só pelo aspecto vamos dizer assim, da conformidade dessas entidades, digamos assim, apesar da advocacia ainda não acreditar que está sujeita à lei de lavagem de dinheiro, essa é uma discussão cada vez mais presente, né, na área, você tem também a própria questão de você não poder, justamente por causa do Estatuto e do Código, trabalhar para os dois lados, ou seja, né, olhar a questão do conflito é uma questão, e ela pode ser mais, como é que eu posso dizer? Ela pode ser mais complicada do que aparenta, né? Não é simplesmente você olhar assim, não, quem está do outro lado da mesa eu não posso advogar para ele. Às vezes você tem uma série de questões indiretas que você precisa analisar, de interesses de clientes seus que podem estar sendo conflitados em função de um atendimento que você está fazendo ali para um terceiro, né? Então, e isso é expressamente vedado, tanto pelo Estatuto quanto pelo Código de Ética. E esse é um ponto de atenção que eu considero, assim, das atividades que eu faço no dia a dia, minha equipe faz, no dia a dia, eu tenho uma equipe pequena de 3 pessoas, a questão do conflito, ela é uma das prioridades, porque nada se faz no escritório, tenho certeza que no Lefosse não é diferente, né? Isso que eu ia complementar, Gustavo. Faz no escritório sem antes fazer checagem de conflito. Né? Aqui, exatamente, acho que o tempo que o time gasta, acho que se a gente for olhar, né, eu tenho uma equipe também dedicada aqui no compliance de 3 pessoas, e assim, a gente tem uma dinâmica de toda oportunidade que chega, a gente circula internamente para entender quem são as partes, e principalmente, acho que esse ponto que você trouxe, ele é fundamental, né, porque saber de forma direta é muito mais simples, porque você pega o nome de uma empresa com a outra, você já identifica se é um problema. Agora, de forma indireta, é muito complicado, porque tem empresas, né, que estão embaixo de private equity, que tem muitos investidores, então, assim, é difícil de conseguir identificar quem são as partes individuais por trás, se teríamos ou não um problema de conflito. Acho que aí é uma outra questão. Às vezes você tem conflito de tese, né, Felipe? Por exemplo, você está advogando para uma associação, você descobre que não, poxa, eu não posso advogar para essa associação, tem cliente meu que a tese está conflitante, né? Eu não posso, já deu um parecer aqui falando X, eu não posso dar um parecer agora falando Y. Perfeito, acho que esse é um tema. Bom, tem, assim, essa discussão, ela é muito crítica, assim, e como o escritório sempre traz oportunidades novas, e tem um outro tema que agora que me lembrei, que é o tal do Chinese Wall. Tem algumas empresas que também tentam trazer isso para a gente atuar para um único mercado. Assim, digamos que uma empresa líder de mercado não queira que a gente
atue para uma segunda empresa. Então, assim, a gente também tem que conviver com isso sempre quando acontece esse tipo de coisa. Então, de novo, a preocupação, né, do Comitê de Ética, ela é fundamental, é um ponto estrutural aqui para a gente, que é olhar se a gente não vai estar atacando e defendendo a empresa em momentos distintos aqui, e assim, é um peso para o compliance dar esse retorno de uma maneira mais assertiva. Então, os controles que a gente tem que ter por trás dos processos, dos casos, dos clientes, das teses, é muito amplo e consome a maior parte do tempo, de fato, assim, do dia a dia da equipe. Assim, a revisão das políticas, dos treinamentos, tudo consome uma parte do tempo, mas acho que o que é mais corriqueiro e que gasta mais tempo, de fato, é essa análise de conflitos diretos dos nossos clientes aqui. Bom, então, já falando dessa questão dos conflitos, né, e de como é complexa essa estrutura de análise, né, para ver se não há algum tipo de infração ética, enfim, a gente percebe que isso tudo tem um custo para o escritório, né, de alguma maneira, direto ou indireto. E aí eu gostaria de saber de vocês o seguinte, vocês já falaram que é a questão de você captar clientes que exijam que você tenha um programa de compliance. Esse é um benefício de ter o programa de compliance, é a captação de clientes que façam essa exigência, como é o caso do poder público, né, em alguns estados que exigem para que você participe de uma licitação. Mas existem alguns outros benefícios que os escritórios têm ao implantar um programa de compliance, ou alguns acham, não, é mais um custo, deixa para lá, eu vou levando a si mesmo. Uma coisa interessante que vocês falam é a padronização de serviço, eu acho que isso é fantástico, né? O primeiro passo será a padronização, isso já deixa o escritório lá na frente, né? Um salto muito grande. Então, quais são esses benefícios de ter um programa de compliance no meu escritório? Bom, eu acho que, né, posso até começar, depois o Felipe me complementa, mas primeira coisa, né, vou voltar um pouco nessa questão do Código de Ética do Estatuto da Advocacia. Existe sim uma necessidade de conformidade. E, de novo, é algo que a advocacia muitas vezes, né, deixa um pouco de lado, enfim, ou não dá a devida atenção. Eu posso dizer de novo, como advogado, né, eu mesmo jamais tinha lido, né, o Código de Ética. Então, eu recomendo, leiam o Código de Ética da Advocacia para vocês terem uma ideia a que tipo de norma, a que tipo de expectativa, né, se tem do advogado pela sociedade. Então, existe a questão da conformidade. Melhoria de controles internos, como a Marta falou, o Felipe colocou também, né? Quer dizer, quando você coloca, né, padroniza as suas atividades dentro, isso se paga, gente, muito rapidamente. Porque você vai perceber que você tem uma série de melhorias, de benefícios que você coleta, né, diretamente a partir dessa revisão de processos, otimização de atividades e tudo mais, justamente porque você precisa implementar os controles, é que você vai fazer a revisão de tudo isso, né? Então, ao fazer essa revisão, eu tenho certeza que você já vai ganhar agilidade, né? Vai perceber e provavelmente já vai economizar aí, já vai cortar alguns custos de atividades que ou eram feitas, né, são desnecessárias, enfim, é aquela história do sempre foi assim, né? Você descobre que não precisa mais fazer, ou porque você, pela falta de otimização, estava tomando aí o tempo de 2, 3 pessoas, e quando uma só poderia fazer, desde que bem organizado, padronizado. Então, uma série de possibilidades aí, digamos, de economia, né? Outra coisa, ponto importantíssimo, na minha opinião, contribuir com o ambiente de trabalho harmônico, porque esse é um outro aspecto do compliance que muitas vezes as pessoas também esquecem. Quando a gente está falando aqui de benefício, a gente está falando muito da conformidade legal, do benefício de captação de cliente, do benefício para o negócio, mas no ambiente de trabalho, né, como é que fica? Como será que são as pessoas no seu ambiente de trabalho? Será que o seu escritório proporciona para todas as pessoas que trabalham nele, do estagiário, dos paralegais, do staff administrativo, dos advogados e dos sócios, está todo mundo trabalhando em harmonia? Né? A existência de um programa de compliance, ela por si só, naturalmente, ela proporciona, né, ela tende, né, provoca uma tendência no escritório de harmonização das relações, porque as pessoas sabem que agora estão olhando para aquilo, né, alguém está olhando para aquilo, e mais do que tudo, haverá consequências, né, se essa harmonia for quebrada de alguma forma. Então,
há uma mudança comportamental nas pessoas. E a gente tem que entender isso, vamos dizer assim, até diante da condição humana, digamos assim, que somos, né? Então, não é que todo mundo acorda mais bonzinho, né, da noite para o dia. Todo mundo acorda com a sensação de que agora existe um programa de compliance em que as pessoas vão cobrar esse comportamento. E a gente pertence a uma classe, viu, Felipe? Você já deve ter se acostumado aí, né, de tanto trabalhar com advogado, que a gente é meio casca de ferida, né? Então, assim, todo mundo, cada advogado se formou, eu era estagiário, eu levava grampeador na cabeça quando errava, né? Então, assim, a gente vem de uma época, né, que pede para sair mesmo, né? Gustavo, eu vim na auditoria, na época de 2001, cara, acho que se não for pior, eu não digo nada, porque era... aí, né? Era assim, até questão de distinção de lugar de sentar, assim, se você era um trainee, você não podia sentar perto de um sênior, assim, então era... Hoje em dia não dá nem para imaginar algo Exatamente. Hoje não dá nem para imaginar, mas o pior de tudo é que acontece ainda com uma frequência incrível, né, esse tipo de comportamento. Então, muita gente me pergunta, fala, mas... E é curioso também, né, claro, quanto mais velhos, digamos assim, né, de ter mais senioridade dos advogados, evidentemente é mais difícil, né, você mudar a mentalidade, né? Não estou dizendo que todos os advogados sênior é assim, mas eu estou dizendo que é um reflexo, digamos assim, da própria cultura, né, da própria vivência da pessoa. E faz parte, né, desse benefício do compliance você trabalhar essa mudança de mentalidade, dizendo, aí o pessoal fala, hoje é sociedade mimimi, né, não sei o quê, que todo mundo fala. Gente, isso é harmonia no ambiente de trabalho, né? Hoje, até ontem, pode ser que você, né, não fizesse parte da sua vida. A partir de hoje, parabéns, faz parte da sua vida, né? Então, quer você queira, quer não, essa é uma exigência que passa agora, tá na sua agenda aí, né, no topo da sua agenda. E isso é benéfico, né? Isso que o compliance mostra, né, para as pessoas, que essa mudança de atitude, na verdade, no fim do dia, goste a pessoa ou não, concorde a pessoa ou não com aquilo, ela traz um benefício. E quando traz um benefício, a própria pessoa acaba depois, né, caindo em si, enfim, mudando e tudo mais. Mas é um benefício também fundamental e que muitas vezes não se dá tanto valor, digamos assim, como se deveria. Só que numa dessa, o Felipe vai concordar comigo também, muitos escritórios perdem talentos excepcionais por conta de ambiente. Isso não é só nos escritórios, nas empresas também, por conta do ambiente de trabalho. Quantas vezes eu já não ouvi, né, Yuri, bons talentos deixando o escritório ou deixando uma empresa e falar assim, cara, eu não aguento mais trabalhar lá, né? Aquilo é um moedor de carne, aquilo é, ninguém respeita nada e não sei o quê. Então, tem um benefício, né, ainda por cima, tem um benefício econômico, digamos assim, né, indireto, que é você reter talentos, atrair e reter talentos, porque atrair muitas vezes um bom nome de escritório, enfim, né, uma boa proposta, pode ser suficiente. Reter são outros 500, né? Reter é você proporcionar para a pessoa justamente não só uma expectativa de carreira e tudo mais, mas principalmente um bom ambiente de trabalho. As gerações mais jovens, cada vez mais, elas olham para isso com muita atenção, né? Como é o ambiente de trabalho naquele escritório, naquela empresa. Então, está aí mais um benefício também que eu coloco. Exatamente. Pode falar, Felipe. Eu só ia trazer um tema assim, até um pouco antigo, de época ainda de auditoria, né, questão de reputação, né, que acho que é um tema super central também, que a gente fala de compliance, né. Quando eu ingressei na carreira de auditoria, em 2001, a gente tinha 5 grandes companhias no mercado, né, era Arthur Andersen, Ernst, Price, KPMG e Deloitte. E a questão, né, do compliance, olhar o risco, né, do negócio, olhar conflitos de interesse, né, que é um dos temas que a gente tratou aqui. Eu não sei se vocês se recordam, mas Arthur Andersen, que era acho que a segunda maior empresa do mercado, acabou se envolvendo com uma empresa norte-americana do ramo de energia. Desculpa trazer um tema de auditoria aqui para o fórum de auditoria. Não, mas tem tudo a ver com o que você está falando. E assim, era aquela empresa que todo mundo olhava e admirava, né, como a melhor empresa uma das melhores empresas do mercado no mundo. E no final do dia ela acabou quebrando por um risco de reputação, porque ela foi envolvida numa questão de um conflito de interesse que ficou muito mal definido num primeiro momento, e depois de anos foi definido que ela não tinha toda a culpa que foi feita ou atribuída a ela. Mas é aquela questão, se a gente vende um serviço, a gente vende uma reputação e a gente a perde, você não recupera ela no curto prazo. Então, assim, o risco desse negócio sumir do dia para a noite, ele é gigantesco.
cada vez mais que a gente se confronta com entidades cada vez mais complexas e ambientes de negócios complicados, né? Então, assim, é uma coisa que e não existe a velha máxima funciona, né? Não existe empresa too big to fail, ou seja, ela era número 2 do mercado. Ninguém imaginava no mundo que uma empresa desse porte, com mais de 140 mil pessoas espalhadas ao redor do mundo, iria fechar as portas do dia para a noite. Então, assim, o programa de compliance ele ajuda também nisso, de olhar para o risco do negócio, trazer essa gestão, essas checagens que a gente faz constantemente, ela ajuda muito no ambiente de negócio que a gente está atuando. Então, é fundamental esse ponto. Exatamente. Uma das as falas de vocês, né, eu estava pensando aqui, tem aquela máxima, né, que muitas empresas atualmente elas já utilizam, né, que é contrate caráter e treine habilidades, né? Então, tenho certeza que muitas empresas e até clientes nossos fazem dessa forma, atuam dessa forma justamente por isso, né? E até os próprios profissionais que estão ali no mercado em busca de recolocação, eles já olham, né, seja um advogado, ou seja um profissional, um consultor de consultoria, ele já olha, será que aquela empresa tem um programa de compliance? Então, ele avalia, né, qual a empresa que ele gostaria de trabalhar, até em termos de ESG, sustentabilidade do negócio ali. Então, as diversidade e inclusão, por exemplo. Diversidade e inclusão, exatamente isso. Então, as pessoas, elas já estão chegando dessa forma, né? Será que aquela empresa, ela é boa para que eu ingresse nela? E não o contrário, né? Antigamente, né? Eu digo antigamente, mas há pouco tempo atrás, né? As empresas que escolhiam e a pessoa estava ali buscando recolocação, ela ia. Hoje não, hoje o pessoal já está com um passo atrás, já está pensando realmente se faz sentido ele estar naquela empresa ou não. Então, é bem nessa linha do que vocês comentaram. E mais uma questão aqui para vocês, em relação a gente falou de benefícios, né? Agora, na implementação, Felipe e Gustavo, de um programa de compliance, vocês tiveram alguns obstáculos? E se não teve obstáculo, teve algum tipo de desafio que vocês enfrentaram ou estão enfrentando atualmente? Olha, eu vou falar aqui, Felipe, você me complementa, mas eu acho que não tem, né, não existe uma implementação de um projeto que não encontre os seus obstáculos, os seus desafios, né? Bobagem a gente achar que, ainda mais se ele tem a expectativa de causar um grande impacto, né, como é justamente a implementação do programa de compliance. Então, eu diria que é proporcional, né, o desafio ele é proporcional aí aos objetivos, digamos, né, os objetivos são grandiosos, então os desafios também são. Eu digo sempre assim, que o maior desafio é a hora da verdade, na hora de você saber se a alta administração realmente está disposta a ir até, né, as últimas instâncias, digamos assim, né, as últimas consequências para fazer prevalecer o compliance. Essa é a hora da verdade, né, porque é muito fácil, né, eu não digo isso me referindo a este ou aquele escritório ou empresa, né, eu tenho uma experiência aí que já me permitiu ver tudo, mas é muito fácil você falar que a alta administração está de acordo, está ok, está junto, está no mesmo barco, estamos juntos, na hora da implementação é tudo legal. Primeira vez que você vai levar um caso grave, né, que eles precisam tomar uma decisão que realmente vai impactar diretamente os coisas. Já levei casos, inclusive, decisão sobre o comportamento de sócio, que levaram a afastamento de sócio, né, da sociedade, afastamento, exclusão de sócio da sociedade. Então, assim, quando você leva um caso dessa natureza, né, no caso de empresa, eu já afastei presidente de empresa para investigação. Então, assim, é aí que você realmente percebe, né, a hora da verdade. Esse é o maior desafio, esse é o truco, né? A hora que você realmente sabe se a pessoa, a empresa, a organização está do seu lado, né, está realmente disposta a pagar o preço, né, no bom sentido do compliance, ou se vai até a página 2 e depois, né, aquela história de vale, né, vale até uma determinada alçada, a partir dali as regras são outras. Na minha opinião, esse é sempre o maior desafio de todos. Você tem desafios menores, digamos assim, de implementação, que, na minha opinião, são todos, não facilmente, mas são todos superáveis, vamos dizer assim, de uma forma mais, que é questões de orçamento, né? Como eu falei, o compliance ele se adapta ao orçamento da empresa. Então, você não precisa ter, né, um grande orçamento dedicado para aquilo. A questão da dedicação, que é sempre um desafio,
né? Eu, por exemplo, tenho mais de um chapéu dentro do Trent Ross, como eu tive quase toda a minha vida, porque eu também sou responsável pelo departamento jurídico interno que nós temos, né? Então, que também me ocupa aí, né? Imagina, fazer a revisão de todos os contratos, né? De tudo que passa dentro do escritório, a vida societária, né? Da sociedade e tudo mais, me ocupa também um baita tempo. Então, é um desafio para qualquer profissional de compliance também organizar a sua agenda, mas nada se compara ao maior desafio de todos, que é quando o bicho pega, né, você poder ficar frente a frente, né, com uma decisão difícil e você ter a certeza de que a empresa, a organização, o escritório está ali do seu lado e vai com você, vai seguir a tua orientação e vai com você até as últimas consequências. Eu acho que concordo plenamente, Gustavo, com o que você disse. Óbvio, tem outras dificuldades menores, que a hora que você coloca um programa, dá uma pseudo-sensação de uma burocratização no processo, que tudo agora passa a ter uma regra, ter um fluxo, ter algum tipo de controle que talvez antes de uma maneira inicial existia, de uma maneira mais informal, mas agora passa a ter uma formalidade em como fazer a execução dessas tarefas, né? Então, assim, passa uma pseudo-sensação ruim, e, agora o escritório tendo para trás está perdendo celeridade nas tomadas de decisões, mas, na verdade, é o contrário, né? Tomar uma decisão um pouco mais coesa e o processo seguir de uma maneira mais fluida, sem ter que, lá na frente, dar um passo atrás, porque uma decisão foi tomada de uma maneira, talvez, precipitada. Então, assim, a gente percebe isso, as políticas que a gente tem no escritório também, a gente sente alguma resistência, políticas críticas, assim, digamos, negociação de valores mobiliários, que é um tema... Essa é ótima. Essa sempre dá problema, porque, assim, cada vez mais o pessoal que está chegando no mercado, né, eu falo, eu também tenho outro chapéu aqui dentro, que é a parte financeira, ainda mais com Selic baixa, né, renda fixa não pagando nada, todo mundo está tentando salvar um pouco do dinheiro. Então, e aí todo mundo vem, mas eu tenho ações, e aí, o que eu faço? Então, assim, a gente tem uma política restrita no escritório, né, porque a gente trabalha com diversas empresas grandes, de capital aberto, e a gente tem sempre também o risco da CVM. Então, assim, temos diversas... Essa é uma política, acho que em todo lugar ela dá trabalho, mas o bom é que todo mundo está criando essa política e ajuda no discurso, porque, cara, se você quer ingressar em uma grande banca, eventualmente, entrando no escritório, frente, na Fosse, qualquer outro, todos eles vão ter uma política similar a essa. Então, assim, são políticas que, talvez, sim, é importante os menores também começarem a se atentar, porque todo mundo nasce pequeno e quer se tornar uma empresa grande. Então, começar desde o começo, já enraizando esses tipos de controles e suportes, acho que é fantástico, porque você já traz da base. A hora que você está num porte tal, você não tem que olhar assim, puxa, e agora? Não tenho nada disso, como que eu vou fazer para responder um questionário desse? Então, acho que são coisas que, como o Gustavo disse, né, vai ter que ter um engajamento de quem está na sociedade de menor porte, dividir o seu tempo, tanto na captação, na execução do seu trabalho, como na gestão do negócio interno, porque o espeto de pau na casa de ferreiro acontecia em auditoria e acontece no mercado jurídico. Acho que é óbvio, está todo mundo olhando para fora porque é onde tem o retorno, né, porque é onde vem o honorário. Não tem dúvida disso, que é por isso que os escritórios crescem, se desenvolvem, mas, óbvio, tem que ter esse olhado para dentro para dar segurança no crescimento contínuo, né, das entidades. Exatamente. A política de mercado de capitais, a política de negociação de valores imobiliários é uma que dá muito trabalho sempre. E outra coisa, né, que eu acho também que mostra assim, esse compromisso, né, do escritório com compliance, que eu estava falando, né, sobre a questão de tomada de decisões difíceis e tudo mais. Claro que nem toda decisão precisa ser, vamos dizer assim, né, no mais alto grau aí de consequência, digamos assim, né? Você criar uma sistemática, por exemplo, onde eventualmente você consegue penalizar um sócio, criação de um KPI, por exemplo, né? Que seria uma medida de desempenho, né? Um dos índices de desempenho, porque todo mundo tem os seus KPIs lá para trazer negócio, né? Para atingir as metas e tudo mais. Criar um KPI de compliance para ter certeza de que, né, cada sócio, cada associado ali realmente atingiu aquilo que se espera dele em relação a isso, e caso não atinja, ele sinta no bolso, né, o peso de não ter atingido, né, aquele KPI, aquela meta, é uma ótima maneira de você
né, fazer esse crescimento seguro, como o Felipe falou, né, já transformar o seu escritório desde sempre, desde que ele é pequenininho. Achei fundamental isso que você falou agora, Felipe, pensar grande já, né, começar pequeno, né, mas sempre pensar grande, né, você começa o escritório pequeno, mas já se preparando com governança, com estrutura, para o seu crescimento sustentável aí, né, ao longo dos anos. Bacana. Bom, eu acho, Yuri, que a gente tem várias perguntas aí já no chat. Eu acho que a gente já podia começar a explorar os nossos convidados com as perguntas aí dos nossos ouvintes aqui. O que você acha? Com certeza. Eu vou até tomar a liberdade de já fazer uma aqui, então. A Cláudia Valente, nossa colega que sempre está participando aí dos nossos... Cláudia. Obrigado, Cláudia, pela participação. Ela sempre está participando aí das nossas lives. Ela pergunta o seguinte, né? Vocês sabem dizer se os escritórios internacionais dos Estados Unidos, por exemplo, já têm áreas de compliance interna? Vocês têm conhecimento disso? Sim. Acho que você pode falar melhor, né, Gustavo? Na verdade, não, fica à vontade também, Felipe, mas assim, na verdade, sim, tem. E eu diria até, Cláudia, que eles, prazer responder sua pergunta aqui, amiga querida, não só tem, como eles, na verdade, eles que abriram caminho, digamos assim, né? Porque a movimentação do compliance nos escritórios estrangeiros, ela aconteceu da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil, ou seja, né, vamos dizer assim, como consequência de uma pressão do próprio mercado, né? E essa pressão do mercado aconteceu lá primeiro. Então, principalmente escritórios dos Estados Unidos e da Inglaterra são aqueles que iniciaram aí esse processo, né? Daí com base, né, nas legislações locais, mas também em legislações internacionais, como a FCPA, o KBRB Act, enfim. Cada vez mais isso foi sendo uma necessidade, uma exigência dos mercados internacionais, e essas exigências se refletiram primeiro nos escritórios globais. O Trent Ross, como todo mundo sabe, enfim, ele opera aí numa cooperação muito estreita com a Baker McKenzie, né, que é um dos maiores escritórios de advocacia globais aí do planeta, globais do planeta, né, não existe isso. E por conta disso, eu também posso dizer, né, dar o depoimento aqui, né, de dentro de casa, que essa cooperação que a gente tem com eles faz também com que a gente importe, né, boas práticas que já estavam, vamos dizer assim, né, já bem amadurecidas, né, na estrutura de Baker para a estrutura do Trent Ross, né? Tem todos os escritórios, grandes bancas brasileiras têm, né, por hábito aí fazer cooperações com escritórios, com bancas internacionais, sabem bem que essa importação ela é muito bem-vinda, né? Não é desde que a gente, claro, né, tropicalize, como a gente sempre fala, né? Você adapta tudo às suas necessidades, enfim, adapta tudo à sua estrutura, à sua realidade, ela é uma prática, sem dúvida alguma, muito bem-vinda. Aqui, da mesma maneira, a gente foi cooperado um tempo atrás com o Linklater, isso até 2012, então também tínhamos a mesma visão, né, da estrutura do Trent hoje, então tinha muita cooperação com a equipe de Linklater mundo afora. Então também existia, assim, essa cultura já de compliance dos escritórios vindo de fora. Bom, a Cecília Freitas também nos faz uma pergunta. Obrigada, Cecília, pela participação. E ela pergunta o seguinte: como que vocês analisam essa questão do conflito, né, que vocês estavam comentando, diante de um grupo econômico? Então, por exemplo, uma empresa controlada quer contratar um escritório, mas ela pertence a um grupo maior, contra o qual você tem alguma ação judicial. Que seria a questão do conflito indireto, ela coloca, né? O que fazer diante dessa situação? Bom, são casos e casos que tem que ser analisado, né? No limite, é declinar até a operação. A gente tem casos aqui no escritório que a gente entende que a gente vai ter um conflito formal em algum momento da evolução dos processos, e a gente opta por declinar um caso, por mais interessante que ele seja, né? Então, assim, sempre tem essa questão do conflito, da existência em si, né, do conflito e da continuidade dos negócios. Então, a gente não quer expor o escritório a um risco desnecessário por causa de um projeto em si.
Então, o limite seria esse. E o limite inferior é analisar o caso a caso, eventualmente, se são empresas que não têm correlação direta ou não existiria um conflito mais técnico, talvez mais comercial, de fazer uma ligação de relacionamento para expor o caso para as partes. Eventualmente, isso acaba sendo aceito. Porque tem muito... Não tem jeito, acho que tem... E outra, tem alguns mercados que a gente acaba escolhendo também o que atuar ou não atuar de forma contrária, né? Acho que são decisões de negócio de cada banco. Acho que aqui o Felipe cobriu tudo, mas se eu puder só um ponto rápido, que também não difere muito aí da linha, se você pegar o código, né, que eu citei, o Código de Ética e o Estatuto de Advocacia, os dois falam a questão do conflito, mas eles são muito pouco específicos, ou nada específicos em relação a questões de grupo econômico, ou seja, eles dizem apenas cliente, né? Eu não posso me contrapor aos interesses de um cliente meu, né, advogando para outro cliente, eu tenho que optar numa situação como essa. Como não existe, né, uma classificação muito rigorosa nesse sentido, então, como o Felipe falou, você tem que analisar no caso a caso, para ver a questão do grupo econômico e tudo mais, para ver até que ponto isso realmente é um interesse que se contrapõe ao do cliente e tudo mais, e você tem sempre a possibilidade, como ele falou, de fazer, né, o que a gente chama aqui no jargão de waiver, né, você pedir uma autorização para esse cliente, dizendo, olha, eu tenho um caso que eu detectei aqui que ele pode estar correlacionado aqui com um conflito de algum interesse seu, eu queria saber se você se opõe que eu trabalhe nesse caso. Isso muitas vezes ajuda muito, assim, são muitos os clientes que a gente possui com os quais todos os dias a gente trabalha pedindo waiver. Em alguns casos, porém, o próprio pedido de waiver, ele comprometeria o sigilo, né, do negócio que está se tratando. Então, assim, eu não posso ligar para aquele cliente para dizer que eu vou participar de uma operação, porque essa operação é sigilosa, né, no mercado. Então, nesse caso, se você está impedido, né, de pedir o waiver, o melhor a fazer seria realmente declinar. E como o Felipe falou, existe uma diferença entre o conflito ético e o conflito comercial. Então, o conflito ético não haveria, né, se não existe a coexistência ali, vamos dizer assim, né, a correspondência direta, né, entre aquele cliente, né, em contraposição àquela entidade, você não tem necessariamente um conflito ético do ponto de vista do Código da OAB, mas você tem sim um conflito comercial e isso pode te trazer outras questões aí, como ele falou, né, de você se indispor com um cliente e acabar causando um dano maior à sociedade. Então, há situações sim que você, na impossibilidade de pedir um waiver, você vai ter que abrir mão, né, daquela oportunidade. E há situações também, como o Felipe comentou antes, que certos clientes, por exemplo, já colocam de cara que não querem que você trabalhe para outros players daquele mercado, né? São situações, não são tão comuns, mas elas acontecem, ou pelo menos este ou aquele, né? Se não todos, mas pelo menos este ou aquele cliente que você não pode trabalhar também. Então, é muito importante para o compliance ter um controle disso, né? E há já uma rotina em que você, pelo contrato, né, aí é um pouco de gestão de contrato mesmo, né, de honorários, você já saber quais são as obrigações que estão impostas a você por aquele contrato. Então, na hora que você faz a checagem, você já fala, opa, esse cliente eu já sei que eu não posso trabalhar para outros players do mercado porque eu tenho uma obrigação contratual, né? O legal, né, desse processo, né, que a gente faz, a gente sempre dá publicidade para todos os sócios, né, para que todos tenham o poder, a possibilidade de se manifestar se estão ou não atuando já para um ou outro caso. Então, assim, eles são os melhores porta-vozes, né, do conflito em si, né, porque eles que estão no dia a dia na gestão e sabem, estruturas societárias hoje estão cada vez mais complexas, como a nossa colega, esqueci o nome dela, a Cecília, nos diz. Está super difícil de achar. Então, tem empresas que... E aí vai da criatividade até de busca do time que tem que ter. Então, é olhar em relatórios de relação com investidores. A gente tem algumas ferramentas de buscas, né, de quadros societários também que nos auxilia para identificar quem são os sócios, as partes, os últimos, né, beneficiários de cada empresa. Então, assim, é uma busca, não existe uma receita de bolo para isso, né? Então, cada vez a gente vai descobrindo uma fonte nova de dados e a gente vai se utilizando cada vez mais de informações para tentar criar uma base cada vez mais confiável para dar uma resposta mais assertiva. Que isso que é o nosso maior risco aqui no compliance é dar uma resposta errada.
tanto falar que pode quanto não pode, que você deixa dinheiro na mesa, ou você fala que pode e você acaba entrando num conflito. Então, ou fala como advogado e diz depende, né? Então, para a gente o depende é complicado. É complicado. Pois é. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao final, mas acho que tem espaço para mais 2 perguntinhas aqui. Eu só queria falar para vocês que participaram aqui da enquete, né, que, na sua opinião, os escritórios de advocacia devem... essa aqui é a anterior. Não, o exercício... É possível o Compliance Office ter independência e autonomia no exercício de suas atribuições? Então, 100% aí disseram que sim, e vai muito na linha do que vocês falaram, né, Gustavo e Felipe, sobre aquela questão, vou levar um caso crítico e vamos ver o que a alta direção do escritório, a alta administração, ela vai se comportar nesse sentido, e vocês comentaram que estão tendo o apoio necessário para exercer suas atribuições aí com autonomia e independência. Muito legal. Tem uma pergunta aqui da Jéssica Miranda, obrigado, Jéssica, pela participação, achei até interessante. Ela fala que ela está estudando compliance e ela tem uma dúvida, né? Ela diz, sou bacharel, mas se eu oferecer serviços para a empresa, seria uma assessoria? Então, ela está com dúvida ali de consultoria, contencioso. Aí, vamos fazer o seguinte para a gente tentar responder o máximo de perguntas, um só responde. Então, vou escolher o Gustavo. Responde para a Jéssica essa questão, por favor. Jéssica, bom, aí é o seguinte, né, tem uma linha tênue aí também, às vezes, entre, primeiro, como você é bacharel, né, você tem sempre que lembrar que existem serviços que são privativos do advogado, né, e você está, digamos assim, a um passo, né, de se tornar uma advogada no pleno exercício dos seus direitos, né, então, você não pode oferecer os chamados serviços jurídicos. Entretanto, né, como a gente estava falando, a gente começou aqui a nossa fala, né, comentando isso, o compliance é de uma beleza incrível, né? Justamente porque ele transcende, né, a profissão do advogado, ele transcende o conhecimento jurídico para diversas outras áreas do mercado, né? Diversas outras áreas de conhecimento. Então, nesse sentido, você pode, sim, né, oferecer uma assessoria de compliance na medida em que ela não se confunda com a prestação de serviços jurídicos, para que você evite, claro, né, sofrer aí uma reprimenda, enfim, da Ordem dos Advogados, por conta de não poder, enfim, né, do exercício irregular da profissão, até que você, né, todos aqui estamos torcendo, né, até que você consiga a sua carteira da OAB, tá? Então, é uma limitação que você tem, mas, de novo, como o compliance ele é mais amplo do que a atividade jurídica, né, de prestação de serviços jurídicos em si, desde que uma não se confunda com a outra, você pode auxiliar a empresa na implementação do programa de compliance, tá? Então, estamos chegando já no final da nossa live, vamos fazer a nossa última pergunta aqui. Então, essa eu vou direcionar para o Felipe. Felipe, o Rafael Cardoso, obrigada, Rafael, pela pergunta. Ele gostaria que vocês comentassem alguma coisa sobre o ESG, que, na verdade, é a questão das questões ambientais, sociais, de governança corporativa dentro das empresas, né? E ele gostaria de saber se nos escritórios de advocacia tem alguma peculiaridade que dificulta ou facilita a implementação do ESG. Eu acho que particularidade eu não vejo alguma, porque a gente está no mesmo, estamos de igual para igual com todo o mercado. Eu acho que é interesse, o quanto que é o interesse dos escritórios em desenvolver essa questão do ESG, né? Acho que a questão social é muito forte no escritório. Aqui no escritório a gente tem um viés muito grande aqui na questão de diversidade e inclusão, que a gente acha que a gente trabalha muito bem isso. A governança também. A parte de ecologia, acho que é pouco. Acho que a gente afeta pouco, mas acho que a gente poderia contribuir mais, talvez sim, nesse mercado. Mas eu acho que não tem particularidade nenhuma entre o escritório de advocacia e o mercado como um todo. Acho que é sempre a questão do que está na pauta da administração em executar. Se isso é um tema que está na mesa para ser executado, muito que bem. Se não vai acontecer, independente do mercado. Bacana. Se o Gustavo quiser fazer algum comentário. Eu só ia comentar que o escritório de advocacia ele é sempre um grande influenciador, né? Isso não deve sair da cabeça de nenhum de nós aqui da nossa audiência. Então, quando a gente abraça uma causa, né, como o Felipe falou, se o projeto está na mesa, a gente tem que executar, a gente tem que lembrar que a gente pode fazer um papel
pode e deve exercer um papel de influenciador muito grande na sociedade, porque os nossos clientes não fazem nada sem nos consultar, né? Então, isso é muito importante. Então, fazer esse link, né, entre a pretensão do escritório de se colocar, né, de uma forma ativa dentro desse contexto do ESG, e refletir isso, né, na orientação que ele dá aos seus clientes e tudo mais, faz uma grande diferença. Né? Muita gente fala, mas o escritório de advocacia, né, do ponto de vista ecológico, por exemplo, o que a gente pode fazer? Imprimir menos, às vezes o impacto pode ser pequeno, consumir menos água, usar copo, né, reciclado, né, enfim, pode ser um impacto pequeno, mas você consegue, através, né, dessas pequenas ações, e principalmente através da influência que você tem nos seus clientes, né, direcionar grandes programas e participar efetivamente de grandes programas aí de sustentabilidade das empresas. Com certeza. Pessoal, infelizmente, né, o papo está muito bom, chegamos ao final aqui da nossa live, do nosso webinar. Eu só gostaria de salientar para todos que estão nos ouvindo que a OAB Rondônia, né, da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção, que eu e a Marta, nós somos membros, desenvolvemos ali 3 guias relacionados à compliance, guias educativos de compliance, né, apoiados por várias comissões e outras entidades também. Então, um guia voltado para a alta administração, ou seja, colocando aqui no cenário dos escritórios aos sócios, os administradores do escritório. O outro guia voltado justamente para o compliance officer, né, a pessoa ali que está encarregada dessa função, o agente de conformidade dentro dos escritórios. E o terceiro guia é voltado para a prestação de serviços relacionado à compliance de maneira geral. Então, eu não vou me estender muito aqui sobre o que diz cada guia, mas eles estão disponíveis no portal, no site da OAB Rondônia, estão disponíveis aqui nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade para acessar o arquivo em PDF aqui, que a nossa comunicação e marketing deixou aqui para vocês. Então, lá consta nossas redes sociais, minha, da Marta, do Gustavo, tem nosso LinkedIn lá, então está na timeline lá esses guias das nossas redes sociais. Fiquem à vontade para baixar. Qualquer dúvida, a gente está à disposição também aqui para colaborar nesse sentido. Tivemos outras perguntas aqui, mas creio que ao longo, né, do bate-papo, o Felipe e o Gustavo, eu e a Marta complementando, a gente conseguiu aqui responder todas as perguntas. E também, aproveitando, né, para quem está no chat, acabamos de colocar aqui o link para vocês conseguirem baixar os 3 guias aí, quem não teve a oportunidade ainda. Tá bom, pessoal? Então, a gente agradece aqui em nome da OAB, em nome da ICTS Protivit, essa parceria aí que está dando sucesso nas nossas lives. E eu passo a palavra agora para o Felipe e para o Gustavo para fazer as considerações finais e agradeço a aceitação do convite. Foi uma satisfação tê-los aqui conosco. Prazer foi todo meu. Obrigado, também o prazer foi meu. Acho que é legal o tema compliance cada vez mais descer para todo tipo de nível, de porte de empresa. Eu acho que é fundamental esse interesse bem espontâneo de quem participou da conversa. Eu acho que tem muita coisa para se desenvolver, um prato cheio para quem tem interesse em trazer temas novos para os escritórios. Obrigado, Yuri, Marta, Gustavo, acho que foi um bate-papo bem gostoso nessa manhã. Foi mesmo. Dá para continuar aqui, né, sem dúvida alguma. Dá para a gente fazer a próxima rodada. Exato. A parte 2 aí. A parte 2. Eu também queria agradecer o convite da Marta, da OAB Rondônia, do Yuri, enfim, ter o privilégio de ter conhecido aqui agora virtualmente, mas, né, ter batido um papo aqui super bacana com o Felipe. E dizer para vocês, até, se me permitem, além dos guias que o Yuri colocou, que são fundamentais, são material de primeiríssima qualidade e gratuito, tem um outro material gratuito também bacana, que é o da OAB. Eu faço parte, né, da Comissão de Estudos em Compliance da OAB Campinas, e eles me convidaram para fazer, inclusive, redigir o prefácio de um guia direcionado ao compliance para escritórios de advocacia. Está lá disponível também no site da OAB Campinas. Quem quiser, depois eu compartilho aqui com os meus colegas, eles também colocam à disposição. É um guia voltado também para a implementação de programas de compliance em escritórios de advocacia que a gente fez, e como eu falei, eu tive o privilégio aí de escrever o prefácio desse trabalho, que foi bem bacana. Quem quiser, tiver mais dúvidas, enfim, gostar do assunto, também pode me adicionar no LinkedIn, eu estou à disposição. Eu gosto, né, de ser bastante ativo aí, né,
nessa conversa, porque, como o Felipe, eu também acho que essa curiosidade genuína que as pessoas têm, ela é muito benéfica, né, para a gente caminhar a passos largos aí, para a gente subir a barra realmente da advocacia, no que como um todo, né, no que diz respeito à questão da conformidade. Eu sempre digo que compliance não tem competição, essa é a coisa mais gostosa que tem de trabalhar em compliance. Para mim, se todo mundo tiver no mais alto nível de compliance, todo mundo ganha. Então, não tem aquele, né, o Trent não quer ser melhor que o Lefosse, não quer ser melhor que nenhum outro escritório, ao contrário, a gente quer que todo mundo, a gente trabalha para que todo mundo esteja num padrão, justamente que garanta, né, a melhor competição, né, a competição mais justa possível, que é no expertise, né, dos nossos sócios, né, no mercado do direito, que, de novo, caiu para todo mundo, né, não é um mercado que acabou, muito pelo contrário, é um mercado cada vez mais em expansão, e a gente só faz, né, um bem para todo mundo e para a coletividade, para a sociedade, né, trabalhando nesse sentido. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Ainda bem que você lembrou, Gustavo, porque eu tinha anotado aqui de falar dessa cartilha que você ajudou, colaborou lá, e acabei esquecendo. Ainda bem que você lembrou ao vivo aqui para a gente. Eu gostaria de dizer também que essa live ela vai ficar, ela está sendo gravada, tá? Ela vai ser disponibilizada nas redes sociais, aí no YouTube. Então, quem quiser rever de novo os comentários aqui, fazer suas anotações de maneira mais tranquila, vai estar disponível aí nos próximos dias. Tá bom? Então é isso. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. Bom dia. Gustavo, Yuri, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.